nós sempre temos que ter em nossa mente o conteúdo da nossa fé. Por essa razão, estamos trazendo aos irmãos alguns textos, sempre começados nas cartas de Paulo a Timóteo e Tito, com a expressão fiel é esta palavra, ou na minha tradução, é assim que nós claramente cremos. Começamos dizendo que nós somos pecadores. Bom seria que isso não fosse verdade. Mas, de fato, como escreveu Paulo a 1 Timóteo 1, 12 a 17, é nisto que claramente cremos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele confessa: eu estou incluído no topo da lista desses pecadores. Por ser eu um grande pecador, o maior deles, recebi a graça da salvação. Ao me salvar, Cristo Jesus me mostrou toda a sua bondade. Além de me salvar, ele fez de mim um exemplo para todos que nele crerão e receberão a vida eterna. Assim, celebremos ao único Deus soberano, eterno, imortal e invisível, com honra e glória hoje e por toda a eternidade. Amém. Eu li 1 Timóteo 1, 12 a 17. Na segunda mensagem, baseada em 1 Timóteo 3, 15b e 16, lembrei que Jesus está no comando. É nisto que claramente cremos, diz Paulo. Jesus Cristo viveu entre nós em carne e osso, morreu em nosso lugar para nos perdoar, teve sua ressurreição presenciada pelos anjos, sua mensagem pregada a todos os povos foi recebida com fé por muitos. Ele está agora no comando do universo. Agora, então, eu quero trazer essa terceira confissão de fé. O que é que os nossos primeiros irmãos em Corinto, em Éfeso, em Tessalônica, em Roma, cantavam? Que melodias, que músicas cantavam? Porque eles cantavam. Com certeza cantavam os salmos, em alguma melodia que a memória pode ter registrado, selecionando, é claro, entre os 150, alguns com esta ou aquela característica, certamente. Também cantavam hinos, com letras mais longas, um pouco no estilo greco-romano, que até hoje nós também adotamos. E também entoavam cânticos, expressões mais espontâneas das muitas congregações. Pensam então alguns estudiosos, mas disso não temos certeza, uma conjectura, conquanto muito provável, que esses nossos primeiros irmãos legaram-nos algumas dessas canções, apenas, obviamente, as letras. Pensa então alguns autores que os apóstolos, em suas cartas, transcreveram alguns desses cânticos. Repito, é uma hipótese. Cânticos que expressavam a fé, que resumiam a fé cristã. Pessoalmente entendo que essa hipótese é bastante provável. Mas por que não está entre aspas? Porque as aspas só foram inventadas no século XX. Não havia aspas antes.
nem travessão. E no grego não havia nem vírgula, nem ponto, nem dois pontos, nada disso existia. E eles se entendiam. Nós aqui temos dificuldade, mas estou certo que quando alguém lia uma carta de Paulo e começava ali isso que nós colocaríamos entre aspas, que era um cântico, eles cantavam juntos. Tanto é que tem um amém no final. É uma hipótese. Nesse caso, então, estamos diante de mais um desses cânticos espirituais. 1 Timóteo 4, 9 e 10, que leio. É nisto que claramente cremos, nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. É para proclamar essa fé que trabalhamos e com dedicação nos esforçamos. Assim, era nisto que o apóstolo Paulo cria e viveu. De igual modo, é nisso que os nossos primeiros irmãos, os primeiros cristãos, criam e por isso viveram. Há muitas pessoas que às vezes leem algumas expressões do Novo Testamento, como por exemplo essa comum no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte, lhe darei então a coroa da vida, como sendo uma advertência contra a apostasia. Todavia, se trata, nesse caso, de um equívoco. Aqui é um convite à constância, à persistência, porque nós sabemos que muitas coisas têm o condão de nos desanimar, tanto no plano pessoal, quanto no plano nacional ou no plano mundial. Por esta razão, então, eles se reuniam e eles cantavam. Tenho lembrado aos irmãos que não era uma igreja como esta daqui, porque era uma igreja de 15, 20 pessoas que se reuniam, essas pessoas, numa casa. Só a partir do século IV que houve uma mudança no espaço utilizado e logo também na liturgia. É interessante isso. Eu estive essa semana na igreja Sara Nossa Terra do Recreio dos Bandeirantes. Bispo Francisco Augusto de Almeida Neto, nosso jovem, se converteu aqui em nossa igreja há muitos anos, fui jovem aqui com ele. Então é um templo que está se construindo bastante demoradamente, por razões obviamente financeiras, e ele foi ampliado. E quando eu cheguei, adentrei, foi durante uma tarde, uma visita a ele, eu observei um salão totalmente vazio, sem nenhuma cadeira. Espaçoso, cabe umas 1000 pessoas. Eu disse, Francisco, agora eu tenho que chamá-lo assim, né? Antes chamava de outro nome. Francisco, e as cadeiras? Não, é que daqui a pouco nós vamos ter aqui uma festa de crianças. Vai ter pula-pula, e vai ter tudo para as crianças brincarem aqui. O que estou dizendo com isso? Que o templo em que nos reunimos, seja uma casa, um tempo maior, um tempo menor, acaba conformando, dizendo como é o nosso culto. Por exemplo, aqui não temos como fazer uma dupla de oração, porque estamos numa posição que aqui não permite. Eu estou dizendo que a maneira, portanto, de os primeiros cristãos nossos adorar é diferente da nossa maneira. E possivelmente outras maneiras virão na história da humanidade. E o que foi preservado, esse é o foco que quero dizer, é a essência da fé. É isso que não pode mudar. O resto pode mudar. Se é num templo ou numa tenda, isso pode mudar. Se é às 9 ou ao meio-dia, isso pode mudar. Se tem pastor, pastora ou não tem, isso pode mudar. O que não pode mudar é a essência daquilo que nós cremos.
Aqui está, então, esse resumo que começa assim: nossa esperança está no Deus vivo, Salvador de todos. Eu entendo que esse nossa esperança está tem uma dimensão negativa. Em primeiro lugar, quando o apóstolo Paulo, de sua própria lavra, ou transcrevendo um cântico antigo, diz, nossa esperança está, ele também quer dizer em que nossa esperança não está. E aqui eu, que já sou um pouco mais vivido que algumas pessoas aqui, e algumas são mais vividas do que eu, graças a Deus, eu tenho inveja de vocês, quero chegar até onde vocês chegaram, que estão à minha frente, e podem ter inveja de mim, querendo chegar onde eu estou. Nós todos temos que fazer uma reflexão, olhar para a nossa própria história como nação, como Estado, e ver em quantas ideias, propostas, nós depositamos a nossa esperança e desapareceram. Fico pensando, por exemplo, naquele período turbulento do Brasil, dos anos 20 e 30, até que surgiu o salvador da pátria, Getúlio Dornelles Vargas. E aí, muita gente se uniu àquele ideal, totalmente obscuro esse ideal, mas um ideal que monopolizou as pessoas. Mas quem depositou a sua esperança em Getúlio Vargas se decepcionou com um homem que tira a própria vida. Diz ele que para sair da vida e entrar na história. E aí poderíamos enunciar diferentes grandes projetos nacionais que simplesmente, tendo nesses projetos depositado nossa esperança, viraram todos fumaça. Nada. E mesmo em nossa própria vida pessoal, eu acredito que seja isso. E depois vamos nos esclarecendo e vemos que não é isso. Quando Paulo então diz, nossa esperança está, também está dizendo que ela não está em homens, porque eles morrem. Não está em projetos, porque eles desaparecem ou se realizam. E não está em ideologias que mentem e sequestram a nossa consciência. A nossa esperança não está em coisas, em pessoas, em ideias. Então, a nossa esperança está no Deus vivo. E o apóstolo, algumas vezes em suas cartas, faz questão de acrescentar esse adjetivo vivo. Parece quase que uma redundância, uma tautologia, uma desnecessidade, mas ele está querendo destacar a natureza viva, atuante de Deus, e nos leva a refletir um pouquinho sobre uma palavra que às vezes não é usada, mas está presente em muitas atitudes, e essa palavra é cessacionismo. Vem de cessar, cessação, terminou, acabou. Há muitos cristãos que pensam que os milagres, sinais e prodígios que lemos no livro de Atos foram no passado e para o passado. Nesse sentido, Deus é Deus de mortos, porque passou. Então o apóstolo diz, não, nossa esperança está no Deus vivo, o Deus de agora, o Deus de hoje, o Deus desse momento, o que agora faz, porque Ele não muda. Eu penso que isso nos enche de esperança e de alegria, por isso nossa esperança está depositada. Por isso, se eu, você, nós temos situações de impossível solução aos nossos olhos, não há nenhuma dificuldade que seja de impossível solução quando colocada nas mãos de Deus, porque Ele é o mesmo.
Nós ficamos encantados e temos isso nos Salmos, toda hora eles repetem que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Mas hoje Ele não faz mais isso. Isso foi no passado. Deus não faz as mesmas coisas. Mas Deus continua poderoso e faz o que Ele quiser, conforme a necessidade. Naquele momento, ou Ele abria as águas do Mar Vermelho, ou o povo morreria. Em nossas situações, ou Ele faz isso, ou sucumbiremos, e Ele faz o que é necessário. Na sua vida, na minha vida, na nossa vida, Deus não cessou, porque não é morto, é vivo. Deus não morreu. Eu estou dizendo isso porque às vezes essa ideia acaba um pouco prevalecente. Já narrei aqui que há muitos anos foi lançado no Brasil um livro pela Companhia das Letras sobre Deus, e o autor Miles, eu debati com ele aqui num evento promovido num cinema na cidade, propunha então que ao longo do Antigo Testamento nós temos um Deus muito vivo, brilhante, atuante, resplandecente e que vai desaparecendo. Ele nem menciona o Novo Testamento, porque aí ele teria grandes dificuldades em Deus desaparecido. Parece que às vezes olhando para a história, que Deus se deu uma escondidinha, deu uma recolhida. Então o apóstolo Paulo disse, não, Deus é vivo, a nossa esperança está no Deus vivo. A nossa igreja não tem por hábito celebrar testemunhos de vitórias, mas eles existem. Não divulgamos esses eventos, mas eles são reais. Na minha vida são reais. E eu sei que na sua vida também são reais. Essas maravilhas operadas por Deus. Isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele menciona então que esse Deus vivo é o Salvador de todos. Sabemos que a salvação é um oferecimento que Deus faz a todos. E esse oferecimento nos permite particularizar a salvação. Por isso ele diz, nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem, indicando que a salvação é oferecida a todos, mas ela não é real para todos. A ideia de que a salvação é real para todos, independentemente da fé, se chama universalismo, que parece apenas uma teoria teológica, mas que é muito forte na vida real. Para que eu vou evangelizar? Deus é tão amoroso que Ele vai salvar a todos. Sim, vai salvar a todos que creem. Claro que essa é uma questão teológica e filosófica. Eu simplificaria dizendo o seguinte: seria realmente Deus bondoso salvando-me se eu não quero? Esse é um desafio. Vamos colocar em termos bem simples. Eu não quero ir para o céu, mas Deus me põe no céu. Ele é bondoso? Fazendo algo que eu não quero que Ele faça? Um pouco de uma reflexão, porque às vezes ideias antigas, como é o universalismo, existe até uma igreja cristã universalista, forte no Canadá, em parte dos Estados Unidos, para a gente ter essa reflexão. Quando nós vamos a Jesus, fica muito clara que a salvação é oferecida a todos. Não há lugar
de modo inequívoco na Bíblia para uma ideia de que Deus escolheu alguns para salvar e outros para se perder. Às vezes, num versículo aqui, em outro ali, nós temos a palavra eleitos, dando a indicar que eles foram eleitos para a salvação antes mesmo de Jesus Cristo vir ao mundo. Mas eleitos aqui não significa isso, significa o grupo dos que aceitaram. Nós batistas, diferentemente do que creem os predestinistas muito fortes no Brasil, inclusive entre pastores batistas, a nossa teologia é que a salvação ou a eleição, um termo antigo, nas primeiras confissões de fé batista aparecia não a palavra salvação, mas a palavra eleição, se baseia no conhecimento prévio que Deus tem de nossas escolhas. O soberano Criador dos céus e da terra, o enviador de Jesus Cristo, continua soberano e em sua soberania Ele respeita a nossa escolha. Quer? Toma, é sua salvação. É para você o sacrifício na cruz. Não quer? Eu respeito a sua escolha. Repito isso porque às vezes há tanta confusão e algumas pessoas que têm uma grande ascensão em termos algorítmicas, alcançando muitas pessoas, têm ensinado isso, têm devastado igrejas. Devastado igrejas. Entre os que creem que Deus escolhe alguns antes para a salvação e outros para a perdição. E aí um para cada lado. O mundo é assim, né? Um para cada lado e você é meu inimigo. A salvação é um oferecimento universal, que cada um torna pessoal, individual, com a sua escolha, com a sua decisão. É nisso que está a frase: nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. E o apóstolo Paulo então continua dizendo que é para proclamar essa fé agora anunciada, demonstrada no versículo anterior, que nós trabalhamos. Paulo, quando fala nós em suas cartas, às vezes é eu. Temos que saber se é eu ou se é nós. E às vezes é o dever de todos os cristãos. Esse é o caso aqui. E se esta canção é uma citação do apóstolo Paulo, esse nós aqui é aquela igreja reunida onde alguém compôs essa letra com essa melodia que nós não conhecemos. Então eu preciso registrar aquilo que o apóstolo Paulo fez. Paulo viajou para proclamar essa fé 16.000 quilômetros. Ou de barco, ou a pé. O cavalo era muito caro, carruagem não tinha Paulo dinheiro para isso. Ou a pé, ou de barco. Em trechos que hoje se faz no turismo pelas ilhas gregas. Então, em algumas delas ele visitou,
em barcos poderosos, tão poderosos que só iam pelo vento e se o vento fosse forte naufragava, como foi o caso que nós conhecemos bem a história. E alguns autores acham que Paulo viajou 16 mil quilômetros a pé. Eu não consigo imaginar. Esse trecho que Paulo viajou a pé, eu viajei de avião e de ônibus. E é cansativo. Ele viajou a pé, porque não tinha dinheiro para usar um meio mais rápido e mais confortável. Mas isso não o impediu de proclamar a palavra dele, a fé. Tudo que o apóstolo Paulo fazia, seja falar, seja escrever, tudo estava voltado para uma mesma missão: proclamar a fé, proclamar a graça de Deus. Eu trago então algumas poucas conclusões para nós. Eu preciso, você precisa, nós precisamos retomar o nosso esforço de pregação do Evangelho da graça de Deus. Esse esforço inclui um testemunho para o qual o apóstolo Paulo usa uma palavra forte: irrepreensível. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, já foi isso no culto mencionado pelo pastor Marcos Lima, a cada dia alguém nos envergonha. A cada dia, algum evangélico com alguma projeção local ou mesmo nacional nos envergonha. Então, se você vai pregar o evangelho, pergunta: você é igual aquele lá? A pessoa não fala por educação, mas é o que está na sua cabeça. Você já chega meio de pé atrás, né? Então, o seu dever, o meu dever, eu queria trocar essa palavra dever. Prazer. O meu prazer, o seu prazer é viver de modo irrepreensível. Conseguimos? Sim e não. Às vezes, pisamos na bola. Mas não pode ser pisar na bola o nosso estilo de vida. Tem que ser uma exceção, e cada vez mais uma exceção. E cada vez mais a minha vida, a sua vida, tem que ser irrepreensível diante dos homens e diante de Deus. Mas a nossa pregação se faz também com o discurso, com nossa palavra. Precisamos falar do Evangelho e precisamos viver o Evangelho com um estilo irrepreensível de vida. Eu tive uma experiência muito interessante ontem, talvez até conosco esteja a pessoa com quem eu dialoguei, que mora em Alagoas, Jacaré dos Homens, uma cidade de 5 mil habitantes, Marcos Lima, que é alagoano. Mas eu não aguentei a curiosidade, eu telefonei para essa pessoa, me fez uma pergunta, e que nome é esse? Ela disse o seguinte: é porque apareceu um jacaré, etc., e os homens aqui eram pessoas de palavra. Quando eles falavam, eram pessoas de palavra. Então ficou Jacaré dos homens de palavra.
Depois o de palavra saiu, ficou Jacaré dos Homens. Nos parece um nome estranho, né, para uma cidade, mas tem uma razão. O que estou querendo dizer com esse exemplo é o seguinte: nós somos homens, somos mulheres de palavra. Alguém que faz negócio conosco, às vezes sem assinar nenhum papel, pode confiar. Ou também, como todo mundo faz, vamos ver como tirar vantagem disso. Porque se o nosso estilo de vida é igual àqueles a quem nós queremos evangelizar, adeus evangelização. Sem chance, nenhuma chance. Como vão nos ouvir se a nossa vida desmente o que falamos? Então, por isso, eu e você temos que levar isso muito a sério. Mas eu penso que muitos cristãos acham que a vida acaba aqui. Perdem a dimensão que a nossa vida começou e continua na eternidade. Mas eu quero acrescentar um pouco mais ainda, e vou localizar. Nós estamos aqui na Tijuca, nós somos a Igreja Batista Itacuruçá, nós precisamos assumir fortemente a nossa responsabilidade de evangelizar a Tijuca. E aí, para usar a linguagem das corporações, o mercado é grande. O IBGE não disponibilizou ainda os números de 2020, feito 2022, mas há 40 anos nós somos 160 mil habitantes na pequena Tijuca, 300 e poucos mil na grande Tijuca. Vamos aguardar os dados quando finalizarem, mas não vai ser muito diferente disso. Nós temos 160 mil perto de nós, 160 mil facilmente ao nosso alcance a pé. Tijuca, onde isso está, um pouquinho de Vila Isabel, um pouquinho de Andaraí, um pouquinho ali de Adoc Lobo, Praça da Bandeira, Cidade Nova, um pouquinho aqui na Usina, juntando tudo isso dá mais de 160 mil. Nós vamos a pé. Tá 3 quilômetros nos seus diâmetros. Coisa fácil, muito fácil, fácil mesmo, absolutamente fácil. Mas nós precisamos dizer: eu quero tomar como meu dever, como meu prazer, evangelizar a Tijuca. Há muitos anos, a irmã Tamara não tocava órgão ainda aqui, ou já, não sei, ela vai me dizer agora. O pastor Elcio da Silva Lessa, que foi o pastor anterior ao anterior, Elcio Lessa, depois Dacido Zilek, e depois eu, além do anterior, que foi o Allen. E ele lançou uma campanha maravilhosa na Tijuca. Chamava-se A Entrada Triunfal de Jesus na Tijuca. Você já tocava órgão, Tamara? Não tocava, só assistia, né? Tocava piano naquela época. Estava começando a carreira de organista de Itacuruçá. Alguém aqui estava na igreja nessa época da entrada triunfal de Jesus na Tijuca? Eu não vou dizer o nome, não. Pode levantar sua mão sem vergonha. Não, você estava, não, Henrique? Não precisa levantar a mão, que você é garoto. Bem, essa campanha era o seguinte: imprimiu-se, eu não sei os detalhes, porque eu não estava, eu era um menino também, tinha 18, 19 anos, imprimiu-se uma revistinha contendo um dos evangelhos, eu não sei qual, não me lembro, ilustrado. Era numa cor chamada sépia, que parece ser colorido, mas não é, uma cor única, muito bonitinha. E o projeto consistia em cada membro de igreja levar essa revistinha, vamos chamar assim, onde fosse possível, sobretudo nos escritórios e consultórios da Tijuca. Por isso a entrada triunfal de Jesus na Tijuca. Uma ideia maravilhosa. E
certamente deu bons resultados. Repito, foi há tanto tempo, eu não tenho como ter esses dados, até porque eu não participava da direção da igreja. Mas que ideia genial! Por isso eu digo que evangelizar a Tijuca deve ser nosso dever, nosso prazer, exige testemunho. Se no meu prédio eu sou o arrogante, que não falo com ninguém, sem chance de eu fazer um pequeno grupo lá, porque não vai ninguém. Essa semana eu recebi uma foto muito bonita de uma irmã que mora em Botafogo e começou na sua casa um pequeno grupo. Ela e mais 4. Eu disse, lindo tempo de humildes começos, foi o que eu pensei. De novo, precisamos considerar como nosso dever, prazer, exige testemunho e criatividade. Aqui, durante muitos anos, um de nossos irmãos fazia todo dia de tarde um culto na Praça São Espenho. Naquela época, eu tenho que sempre que colocar tecla SAP, legenda, né? Tudo aqui é garotada, não é, Sueli? E ar livre era uma reunião em que a pessoa ia no gogó, primeiramente no gogó, ele e mais algumas pessoas cantavam uma música e pregavam o evangelho. Depois, deu uma sofisticadazinha com um serviço de som, etc., se chamava ar livre. Na igreja que eu era membro, Marechal Hermes, na minha juventude, se chamava arrastão, palavra que depois não se pode mais usar, né? Era um arrastão na praça para a igreja. Eu participei de muitos arrastões. Olha que manchete, Israel, na juventude, participou de arrastões. Vai dar muitos likes aí se for publicado desse modo. Mas hoje, as coisas mudaram. A São Espenho não é mais a mesma. As coisas mudaram. O nível de ruído é muito alto. Ninguém consegue ouvir ninguém. Só querendo dizer com isso que temos que ter criatividade. Os gideões, por exemplo, que trabalham nessa obra notável de distribuir o Novo Testamento com os Salmos, têm enfrentado dificuldade. Porque há escolas que estão proibindo. Uma organização fez uma edição de 20.000 exemplares só do Evangelho de João, segundo a versão Bíblia Brasileira da Palavra. E distribuiu em todas as escolas. Mas 2 não aceitaram, porque tinha a palavra Evangelho. A história de Jesus, segundo o Evangelho de João, é o título que ficou. Então, nós mudamos. Só colocamos a história de Jesus, segundo João. Não colocamos a palavra Evangelho. E imprimimos de novo, a escola aceitou. Não interessa, o conteúdo é o mesmo, nada mudou, nem a folha de rosto, mas na capa, a palavra Evangelho, é disso que estou dizendo, é disso que estamos enfrentando. Então exige de nós criatividade. E eu quero convocar você a ser um entusiasta da evangelização, pessoal, em grupo, como igreja. É isso que o apóstolo Paulo diz que é o que nós cremos. Nossa esperança está no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. É para proclamar essa fé que trabalhamos e com dedicação nos esforçamos. Isso resume a fé que aqueles irmãos tinham. Eu tenho que me perguntar se isso resume a fé que eu tenho. E gostaria que você se perguntasse, de igual modo, se essa é a fé que você tem. Há muitas possibilidades. Vamos fazer agora o Cantando o Natal, com esse propósito. E você, de algum modo, pode se juntar, ou como cantor, ou como instrumentista,
como divulgador, enfim, o que Deus tocar no seu coração. Então, meu propósito hoje, bem simples, é este: reafirmar o que os nossos irmãos criam e faziam. Mas não reafirmar apenas de modo teórico, mas de um modo prático. O que é essa sua pergunta que você pode fazer para que esse credo, esse resumo da fé cristã, se realize na sua vida? Isso que eu desejo. Eu vou pedir à nossa equipe musical para que nós cantemos uma música que foi tocada pela Tamara no ofertório: no serviço do meu rei eu sou feliz. Eu quero fazer um desafio a você. O desafio é esse. Lembram quando Paulo foi encontrado por Jesus? Ele não se encontrou com Jesus. Ninguém de nós aqui se encontrou com Jesus. Foi Jesus que nos encontrou. A pergunta é: o que queres que eu faça? Meu desejo é que você pessoalmente responda a essa pergunta. Temos, como eu disse, muitas possibilidades, mas ela será real se você se envolver com a sua vida e com as suas palavras. Cada um com a sua criatividade, tornando real esse credo. Não está só na Bíblia. Está na Bíblia, está no meu coração. Alguma coisa na sua vida que você precise corrigir e dar um testemunho irrepreensível diante dos homens, e há ações que você possa desenvolver para ser de fato um pregador, uma pregadora, um proclamador, uma proclamadora do Evangelho. É nisto que claramente cremos. Nossa esperança está no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. O apóstolo Paulo pergunta, vocês se lembram, né? Tá, mas como crerão se não há quem pregue? Como a Tijuca vai crer se nós não pregarmos? Vamos cantar então. Acho que será projetada a despeito aqui do improviso, e eu gostaria que você cantasse sentado. E se você se compromete a trabalhar pela fé, proclamando o Evangelho, você fica em pé. Mas fica em pé sabendo de duas coisas. Uma, eu não vou lhe cobrar pessoalmente. Mas fique em pé, porque eu posso lhe cobrar pessoalmente. Fique em pé como se eu fosse lhe cobrar pessoalmente. Embora eu não vá lhe cobrar pessoalmente, e ninguém vai lhe cobrar pessoalmente. É só para dizer que é um compromisso em que nós podemos olhar como igreja e dizer, podemos contar. Vou dizer bem claramente aqui. Eu tenho um sonho, um desejo, é de fazer também uma edição do Evangelho de João e distribuir pelo menos 10.000 exemplares na Tijuca. Eu acho muito pouco, são 160.000, mas já é um grande avanço. E oferecer nesse Evangelho às pessoas a alternativa de virem à igreja estudar esse Evangelho. Vários horários, terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo. Você quer estudar esse livro? Tem aqui as alternativas de escolha e venha estudar conosco. Uma ideia. Vamos implementá-la? Não sei ainda. Vai depender da sua resposta.
Porque eu não faço isso sozinho, nós pastores não fazemos isso sozinho, nós professores de escola bíblica não fazemos sozinho, nós diáconos não fazemos sozinho, somos todos juntos participando dessa ideia e de outras. Mencionei uma possibilidade, mas há muitas possibilidades. Marcos Lima tem o sonho de enchermos a Tijuca com outdoors, com o Evangelho de Jesus. Isso custa caro, cada outdoor é R$ 1.200. Para criar algum impacto aqui, tinha que ter pelo menos uns 30 outdoors. Por exemplo, estou dando exemplos, não quer dizer que venhamos a fazer, mas com o seu envolvimento, podemos fazer isso e colocar em prática a sua ideia. Ao acabar o culto aqui, vai ter um filmete falando da ação social da igreja, que ajuda também as pessoas e mostra o que é que nós queremos e o que é que nós amamos fazer, que é ajudar o próximo. Vamos cantar então, no serviço do meu rei, eu sou feliz. Vamos cantar a primeira, a segunda e a última estrofes. Aviso aqui ao pessoal da música, não é? Sentados.